Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Com essas palavras, invocando a presença do nosso Deus, eu convido você a participar conosco deste nosso culto, 7º domingo após Pentecostes. Sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fazem parte da nossa paróquia a Congregação Cristo de Dourados, Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e convidamos você a nos acompanhar neste culto, cantar louvores ao nosso Deus, orar ao nosso Deus, olhar para a palavra dele e também meditarmos sobre a temática deste nosso culto. Cantamos no início do culto, buscai ao Senhor e vivei. Que nós possamos neste culto realmente buscar a palavra de Deus, buscar o perdão do nosso Deus e tendo a certeza de que ele tem muitas bênçãos reservadas a todos nós. Deus nos abençoe e Deus nos acompanhe em nosso culto. Amém. Assim como estão em casa acompanhando o culto ou em qualquer lugar onde você estiver neste momento assistindo este nosso culto, ore comigo e nesta oração nós confessamos a Deus os nossos pecados e pedimos o seu perdão. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus e misericordioso Pai Celestial, a Ti nos achegamos neste momento de culto, momento de louvor e adoração. Bondoso Deus e Pai, sabemos que por causa do nosso pecado, o pecado que herdamos de Adão e Eva, o pecado que vem em nós desde a nossa concepção, desde o nosso nascimento, nos afasta de Ti e nos afasta do nosso próximo. Somos indignos de estar diante da Tua presença, e muitas vezes maltratamos aqueles a quem deveríamos amar. Ofendemos a Ti e ofendemos aqueles que estão à nossa volta, com palavras, com pensamentos, com ações e muitas vezes com omissões. Mas, ó Deus, recorrendo à Tua misericórdia, reconhecendo o nosso pecado
e confiando no teu amor revelado em Cristo Jesus, que morreu, que deu a sua vida por nós, nós humildemente pedimos: perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Dá-nos o teu Santo Espírito, para que possamos viver conforme o teu querer, fazendo a tua vontade e sendo abençoados com a tua presença. Acompanha-nos neste culto, que rendemos para a honra e glória do teu nome, e acompanha-nos também em cada passo do nosso viver, e faze com que todas as nossas palavras, nossos pensamentos e ações sejam para a honra e glória do teu nome. Assim cremos e assim pedimos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, se você também sente em teu coração o pesar pelo teu pecado, você está arrependido de todos os pecados cometidos durante esta semana em tua vida, mas neste dia em especial, creia que por meio do teu arrependimento, Cristo perdoa o teu pecado. E Ele nos dá essa certeza de que sempre quando a Ele nos achegamos arrependidos, também saímos perdoados dos nossos pecados. Assim eu tenho alegria, como ministro da palavra, chamado e ordenado, de dizer que os teus pecados estão todos perdoados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus assim abençoe a nossa caminhada de fé, esta vida que Ele nos dá novamente, uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Você pode pegar a sua Bíblia, você que está em casa, acompanhando este nosso culto, para acompanhar as duas leituras bíblicas do culto de hoje. A leitura dos Salmos, Salmos 119, dos versículos 57 a 64. E depois o texto do Evangelho, que é uma continuidade do texto de Mateus, Mateus capítulo 13, quando hoje vamos estudar a parábola do joio. Salmos 119, versículos 57 a 64. Prometo obedecer às tuas leis. Esse é o texto bíblico que queremos ler agora, e conforme está sugerido em formato de oração, queremos também ler e orar ao nosso Deus. Que Deus abençoe este momento de leitura da palavra. Amém. Salmos 119, versículos 57 a 64. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não conheço a tua lei. Mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Muito bem, que Deus possa nos abençoar e que nós sejamos sempre capacitados pelo Espírito Santo a obedecer aos mandamentos de Deus, à boa vontade do nosso Deus. O texto do Evangelho, Mateus capítulo 13, na sequência do capítulo 13, dos versículos 24 a 30, Jesus nos conta a parábola do joio, e assim como aconteceu com a parábola do semeador, também Jesus explica a parábola do joio a partir dos versículos 36 até o 43. Você pode acompanhar esta leitura em sua Bíblia, deixar aberta, porque é o texto para a mensagem de logo mais. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora.
Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados, o dono das terras, chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Versículos 36 até o 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Evangelho, que será a base para a mensagem do nosso culto de logo mais. Quero convidar você que está em casa comigo, confessar a fé no Deus triuno e assim reafirmarmos aquilo que cremos. E vamos nos utilizar das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus assim nos preserve nesta fé e Deus nos guarde nesta fé. Nós cantamos o hino Santo Espírito, enche a minha vida, nos preparando para o momento da mensagem do nosso culto de hoje. Louvamos ao nosso Deus. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a minha salvação
Muito bem, amados, Santo Espírito enche a minha vida. Que este Santo Espírito nos ilumine e nos guie neste momento que queremos meditar na sua palavra. Amém. O evangelho para este final de semana é uma sequência do texto que tivemos na semana passada. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30, Jesus conta a parábola do joio e depois ele explica a parábola do joio. E é mais uma das parábolas, das várias que Jesus conta, para nos ensinar sobre coisas da nossa vida. E a parábola está dentro do contexto da semana passada, quando meditamos na parábola do semeador e falamos dos desafios da igreja e de cada cristão em ser um semeador. Mas também falamos do quanto semear é vital para que a palavra, a semente, chegue a todos os corações, a todos os tipos de solo. Assim como aconteceu na parábola do semeador, Jesus conta a parábola e na sequência ele faz a aplicação prática, ele explica a parábola. E hoje na parábola do joio, Jesus fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Ele diz lá no início da parábola, né? O reino do céu é como, né? E é importante falar aqui que quando Jesus fala do reino dos céus, ele não está falando do céu, da glória, mas ele fala do seu reino aqui na terra. Ele fala da sua igreja, ele fala de cada um de nós. E Jesus nos diz que a igreja aqui na terra se assemelha com o trigo em meio ao joio. E a parábola inicia dizendo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. A igreja de Cristo está espalhada pelo mundo. É o reino de Deus sobre a terra. E somente aquilo que ela produz através da palavra de Deus, é que pertence à igreja. E a igreja está presente onde está alguém que crê em Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós iremos perceber que o conceito de igreja, ele não está confinado a certos lugares, a uma nação, a um povo, como acontecia no Antigo Testamento. Por exemplo, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, né? Mas, olhando para o Novo Testamento, o conceito de igreja é ampliado para o mundo. O mundo todo é o domínio da igreja, está sob o domínio. Aonde a palavra de Deus é anunciada clara e puramente, ali a igreja de Cristo está presente. Isso é maravilhoso pensarmos em tempos de pandemia. Muitas pessoas, quando falam de igreja, elas se remetem ao templo, a esse espaço em que eu estou falando a vocês. E na verdade Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quando você está em casa, com a tua família, lendo a palavra de Deus, assistindo este culto, a igreja de Cristo está reunida. Ela está comigo aqui, está contigo na tua casa. E está em todos os lugares onde esta palavra é pregada clara e puramente. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz o seguinte: a igreja de Cristo em si mesma, ela é gloriosa, sem ruga, sem mácula. Quando nós falamos, antes no credo apostólico, nós dizemos: creio no Espírito Santo, na santa igreja cristã, a comunhão dos santos. Esta santa igreja cristã não é uma instituição com placa, mas é a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. E esta igreja é uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nos aponta que Cristo, ou a igreja de Cristo, não tem parte com o erro ou com a maldade, mas ela é pura, ela é santa. A pergunta é: tá, mas e aqui, no mundo? Qual é a aparência externa da igreja aqui na terra? Aquilo que os olhos podem ver, aquilo que nós podemos observar. Jesus diz no versículo 25:
Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. E Jesus nos aponta que a igreja é como um campo onde há trigo plantado, mas também existe o joio. É importante observar que o joio, ele não é uma planta agradável. O joio não foi plantado, não foi semeado pelo agricultor. Não estava nos planos de cultivo. Mas o joio é lançado por alguém de fora. O joio aparece entre o trigo porque alguém o semeou ali. Por isso que, quando olhamos para a igreja, para o ajuntamento de cristãos, para aqueles que se denominam cristãos, nós teremos o trigo e nós teremos também o joio. Entre os cristãos, aqueles que confessam verdadeiramente Cristo como seu Salvador, assim como você fez em sua casa, onde cada palavra do credo apostólico foi dita de forma consciente, de confiança, de uma manifestação de confiança em Deus. A esses que confessam verdadeiramente Cristo, assim como eu e você fizemos agora há pouco como seu Salvador, e vivem de acordo com a fé, nós também teremos entre nós os ímpios, os hipócritas, os falsos profetas, os pecadores impenitentes, ou seja, aqueles que vivem no pecado e não se arrependem deles. Estes estão entre o povo de Deus, mas não são de Deus. Estão na igreja, assim como o joio aparece no meio do trigo. Eles não são propriamente da igreja, mas estão lá, assim como o joio está no meio do trigo. Esta certamente é uma realidade complicada em muitos momentos, pois o papel da igreja é muitas vezes questionado, não por conta da vida e testemunho daqueles que verdadeiramente creem em Cristo, mas por aqueles que vivem uma fé de aparência, daqueles que se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos, ou aqueles que nós conhecemos como hipócritas. E onde quer que a palavra de Deus seja anunciada, e onde quer que a igreja esteja estabelecida ou for estabelecida, ali também irá se observar a triste realidade, o triste efeito do trabalho do diabo. Nós sempre vamos encontrar na igreja, em qualquer pessoa, em qualquer parte, em todas as igrejas, em todas as denominações, nós vamos encontrar pessoas boas, pessoas más entre os bons, incrédulos ao lado de crentes, fingidos no meio dos sinceros e filhos das trevas entre os filhos da luz. Isso acontece aqui em Dourados, isso acontece em Maracaju, acontece em Carapó, acontece em todos os lugares onde a igreja está presente. Em todas as igrejas teremos o trigo e teremos o joio. Pois o diabo estará tentando incansavelmente destruir a igreja. E ele faz isso quando ele lança a semente do pecado, da inveja, da cobiça, do egoísmo, da infidelidade conjugal, do amor ao dinheiro, dos vícios, da ganância em querer sempre mais e mais. Enfim, ele está sempre pronto para lançar a semente ruim sob o campo que o agricultor lançou a semente boa. E essa realidade tem sido assim desde o começo do mundo, desde a queda em pecado. E essa realidade permanecerá até o fim dos tempos. A pergunta é: qual deve ser a nossa atitude? O que nós, enquanto igreja, o que nós, enquanto cristãos, devemos e podemos fazer? O texto nos diz, dos versículos 27 a 30, a preocupação dos empregados e a resposta do patrão. Aí os empregados, quando se depararam com o trigo entre o joio, os empregados, os donos das terras, chegaram e disseram:
Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. E olha o que ele diz. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus nos faz uma recomendação muito importante aqui. Jesus nos ensina algo muito valioso aqui. Talvez a primeira coisa que precisamos fazer é tomar consciência de que esta realidade estará presente enquanto a igreja estiver no mundo. Nós sempre teremos joio no meio do trigo. A partir disso, Jesus nos aponta para o fato de que não devemos nos escandalizar ao vermos o joio no meio do trigo, caindo no equívoco de pensar de que uma igreja é falsa quando nela houver pessoas que não levam a sério a sua fé, ou que não levam a sério o seu modo de viver a sua relação com Deus, ou que vivem às escondidas no pecado. A partir disso, nós vamos entender algo bem importante, que o que torna uma igreja verdadeira não é a vida que os seus membros levam, mas sim a doutrina que ela ensina. Porque, do contrário, nem a igreja dos apóstolos, lá do primeiro século, seria verdadeira. Se nós olharmos para Atos, capítulo 2, quando inicia a igreja cristã, e tudo aquilo que acontece depois na história da igreja cristã, no primeiro século, nós vamos ver que tinham hipócritas. Pessoas fingidas na sua fé, pecadores impenitentes. Pessoas que às vezes vêm para a igreja, dizem amém, mas que são infiéis com sua esposa, que roubam nos seus negócios, são gananciosos, que mentem, que enganam, que são péssimos testemunhas de fé. Mas que diante ou aos olhos de Deus, dentro da igreja, aos olhos dos outros, se dizem cristãos. Isso é uma realidade presente. E isso será uma realidade presente em toda a vida da igreja. Portanto, é um erro grande julgar a igreja pela vida dos seus membros. É um grande equívoco alguém julgar a igreja como sendo boa ou ruim a partir da vida dos seus membros, quando na verdade o que deve ser julgado é a doutrina que a igreja prega. E muitas pessoas usam isso como desculpa para não ir à igreja. Eu não vou na igreja, eu não vou na minha igreja, eu não vou na minha congregação, me afastei da igreja, porque lá tem hipócritas, lá tem pessoas que falam uma coisa e vivem outra, lá tem pessoas que nem te cumprimentam, lá tem pessoas assim, parari, parará. E eu tenho dito de que não querer pecadores na igreja é como não querer doentes nos hospitais. Assim como o hospital é lugar para acolher doentes, a igreja é o lugar para acolher pecadores. Então, se eventualmente você também é um desses que usa como desculpa para não ir à igreja, porque na igreja tem pecadores, então eu digo a você, seja muito bem-vindo, porque você é tão pecador quanto todos os que estão na igreja. Você é tão necessitado da graça e do perdão de Cristo como os que fazem parte da igreja. Do pastor ao diácono, da criança ao vovô. Todos nós necessitamos ser curados, todos necessitamos ser perdoados. E Jesus continua nos dizendo que nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos o tempo todo, porque o diabo não se cansa, ele é incansável em querer destruir a igreja e os que dela fazem parte. E enquanto nós dormimos, o texto diz, enquanto todos estavam dormindo, enquanto todos estavam tranquilos, ele vem sorrateiramente. E quando a gente pega a palavra sorrateira, é sem querer aparecer. É como que
Aquelas coisas que muitas vezes nós vemos entrando em nossa casa, entrando na nossa vida como inocentes, e de repente nós vemos o pecado diante de nós. É como alguém que sorrateiramente à noite semeia o joio do pecado, da discórdia, da desunião. E o diabo faz isso. O diabo divide assim muitas famílias. O diabo coloca dúvida no coração daqueles que estão fragilizados na fé. O diabo instiga as pessoas ao pecado. Por isso que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz que o diabo é como um leão faminto que ruge, que está pronto para nos devorar. Por isso que a palavra de Deus tanto nos alerta para estarmos atentos. Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, a minha natureza, a carne, ela é fraca. E o último ponto que quero destacar aqui, e que trago como daquilo que me chama a atenção e compartilho com vocês neste momento, é que Jesus nos ensina que não devemos nos perder em nossos papéis, ou de estarmos ansiosos em querer separar o joio do trigo. É preciso lembrar aqui da parábola do semeador, da parábola que nós estudamos na semana passada. Eu e você, nós cristãos, nós somos os semeadores. Não cabe a nós arrancar o inso, não cabe a nós arrancar a erva daninha, não cabe a nós arrancar o joio. Nós semeamos. Quem arranca, quem faz isso é o agricultor. É Ele, é Deus quem cuida da lavoura. É Deus quem faz a colheita. E, consequentemente, só cabe a Deus, e somente a Ele, fazer a separação entre o joio e o trigo. Muitas vezes nós somos tentados nos nossos desejos humanos de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós somos tentados a querer acabar com o mal com o uso da força, fazer uma limpeza na igreja deste mundo. Vamos pegar o cadastro de membros da congregação e vamos limpar, riscar o nome daqueles que não estão vivendo a fé da maneira como nós achamos que deveríamos viver. E infelizmente nós vemos que em muitas igrejas, por qualquer pecado que alguém cometer, ele automaticamente é excluído da igreja, esteja ele arrependido ou não. Me chamou muita atenção uma vez quando comentei de alguém de uma determinada denominação e ele disse assim, eu faço parte de tal igreja, ministério X. Eu disse assim, mas qual que é a diferença entre o ministério X e Y? Ele diz, não, o ministério Y é o original. E quando você comete um pecado, você é excluído de lá. E aí foi formado esse outro ministério, que é como que o lugar onde aqueles que cometeram pecados e não são bem-vindos lá, são aceitos lá. E nessa ânsia de querer arrancar o joio, acaba se cometendo muitas vezes injustiças. Porque todo julgamento feito dentro da igreja neste mundo será um julgamento humano. Assim os lavradores da parábola do joio que Jesus contou queriam proceder. Eles estavam ansiosos, Senhor, vamos acabar com isso, vamos arrancar o joio, está tudo resolvido. Eles queriam eliminar o mal, e a intenção deles era boa. Mas na prática, certamente, faria com que talvez pés de trigo seriam arrancados juntos. E então Jesus nos aponta para um aspecto importante do papel da igreja. A igreja precisa estar mais pronta a perdoar do que condenar, do que apontar o dedo. A igreja de Cristo deve ser marcada pelo perdão. E aqui abre um parênteses muito importante. Isso não quer dizer que a igreja tenha que ser omissa com o pecado. Ou que a igreja não deva tratar o pecado conforme a própria palavra de Deus nos ensina a tratar. Mas que devemos sempre ter aparente e de forma muito maior o desejo de trazer cura e restauração do que condenação.
E essa cura e restauração, ela acontece por meio do perdão. Portanto, sempre é papel da igreja zelar pela disciplina cristã. É necessário que a igreja pregue a palavra de Deus na sua clareza e na sua dureza, para que o pecado não tome conta da vida dos seus membros. Lutero, certa vez, quando ele falou do pecado na nossa vida, ele usou a ilustração de um pássaro. E é muito interessante a frase de Lutero. Lutero diz o seguinte: você não pode evitar que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninhos sobre a sua cabeça. E assim também é o papel da igreja de apontar o pecado. Não com o intuito de afastar pessoas, mas trazê-las para perto de Cristo. Trazê-las para perto de Cristo do seu perdão, para que elas se arrependam dos seus pecados e possam reconhecer diante de Cristo que pecaram sim, mas reconhecer também que Cristo as ama e as perdoa. Por isso é que Jesus, nesta parábola, nos aponta para a necessidade da espera pela colheita. E assim, para evitar que o joio, ao invés de arrancarmos o joio, nós arranquemos o trigo. Porque é muito difícil, e nós olharmos aqui o texto bíblico, são plantas muito semelhantes que elas só se distinguem, elas só se tornam diferentes exatamente no momento da colheita, quando você pode fazer a nítida separação do que é o trigo, do que é o joio. Por serem muito parecidos. Assim como na igreja de Cristo, na igreja neste mundo, não temos como separar aqueles que serão salvos dos condenados. Na parábola de hoje, os servos ficaram preocupados com essa situação. Queriam arrancar logo o trigo, mas o joio do meio do trigo. Mas o dono do campo disse para eles esperarem. E Jesus, quando explica a parábola, lá no versículo 36 em diante, Jesus nos aponta para o fato de que um dia haverá o juízo. Um dia haverá o momento onde será separado o trigo do joio. Onde exatamente o joio será amarrado e lançado na fornalha. E o texto bíblico diz lá, a colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos, lá no versículo 39, depois o 40. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus, o trigo, o povo de Deus brilhará como um sol no reino do seu Pai. Vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Não cabe a nós, não cabe à igreja deste mundo fazer a separação. Haverá o tempo certo. Haverá o momento onde Deus fará isso. Por isso, amados, não nos escandalizemos com os pecados dos outros. Em vez disso, é preciso cuidar para que o diabo não semeie o joio do pecado, do mal, em nossos corações. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidemos com a hipocrisia, procurando esconder os pecados dos homens, achando que se ninguém estiver vendo, está tudo bem com Deus. Deus vê tudo o que nós fazemos e podemos um dia pagar muito caro por essa hipocrisia. O Salmo 139 diz uma palavra muito bonita lá, antes que você fale, Deus já sabe o que está no teu coração. Isso é maravilhoso para nós cristãos, é consolador. Daqueles momentos angustiantes em que dá aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, Deus diz, Rudinei, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Ao mesmo tempo, esse texto ele é terrível para alguém que vive em pecado, porque esta palavra é palavra de juízo que diz, eu sei o que você está fazendo. Mas ainda assim, aos olhos dos homens, essa pessoa quer viver em pecado. Mas aos olhos de Deus, ela será condenada.
A palavra de Deus diz: com Deus não se brinca. Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados em Cristo, sejamos nós sempre cristãos de fato e de verdade, vivendo o nosso cristianismo sem hipocrisia, sem fingimento. Deixemos o problema do joio com Deus. Deus que é justo, no momento da consumação dos séculos, o juízo final, Deus fará separação, lançará o joio para a condenação e colherá o trigo e colocará no seu depósito. Então eu e você, nós seremos guardados nos celeiros dos céus, aos cuidados do nosso próprio Deus e na companhia eterna com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos guarde nesta fé, para que possamos ser o bom trigo, a boa semente, que possamos dar frutos e que assim outras pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Cristo através do nosso testemunho. Que Deus assim te guarde e Deus assim te preserve em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, nos preparando para o momento da oração e finalizando a mensagem, vamos cantar o hino É Tempo de Orar. Esse é um hino interpretado por nosso irmão na fé, Alfredo Soares, e que canta de forma maravilhosa esse hino, uma letra muito bonita. Eu não a conhecia, ontem recebi de uma irmã nossa da congregação, e gentilmente o senhor Alfredo Soares nos autorizou a utilizar esse hino em nosso culto. Entrei em contato com ele e ele ficou todo feliz. Queremos aqui agradecer por nos ter autorizado e que possamos louvar a nosso Deus. É tempo de orar. Que Deus abençoe e Deus guarde a cada um de nós em Cristo Jesus. Amém. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Muito bem, fortalecidos, alimentados pela palavra, e ao cantarmos e ouvirmos este belo hino, é hora de orar, é hora de orar, é hora de colocarmos
diante de Deus, trazer os nossos agradecimentos, louvores ao nosso Deus por tantas bênçãos que recebemos e também os nossos pedidos, as nossas súplicas, aquilo que tem trazido angústia e sofrimento em nossa vida. E temos aqui duas notícias muito especiais, para compartilhar com a congregação e também incluir em oração o louvor e a gratidão a Deus. A Nathalie Gumenson e o Cláudio estão grávidos, descobriram agora recente a gravidez da Nathalie. E também a Maísa Krieger Batista e o Hugo também estão grávidos, Também outro casal de nossa comunidade. Deus seja louvado por este momento especial que vivem estes casais e que Deus abençoe ricamente a gravidez tanto da Nathalie como também da Maísa. Queremos também orar pelos nossos aniversariantes da semana, louvar a Deus por mais um ano de vida. No dia 12 de julho, Evaldo Wolff. No dia 12 também, Maurel Stein de Souza. No dia 14, Luíde Rodrigues Cássio. No dia 15, Rudinei Valdir Mas. E no dia 18, Márcio Benovitch, são os aniversariantes da semana. Também queremos colocar em oração a gratidão a Deus pelo aniversário de casamento. No dia 12 de julho, seu Armando e dona Horacídia Eberhardt completaram 34 anos de matrimônio. E no dia 14, o Léo e a Adriana Fiedler completaram 30 anos de casamento. Então, parabéns aos casais, seu Armando e dona Horacídia, o Léo, a Adriana, pessoas muito queridas em nossa comunidade. Deus derrame ricas bênçãos sobre esses casais e continue os guardando, os abençoando. Certamente os filhos são prova das maravilhosas bênçãos que Deus tem derramado na vida desses casais. Queremos também colocar em oração os nossos enfermos. A Tatiane Eberhardt, que é filha do seu irmão Dona Horacídia, seu tratamento contra o câncer, Deus possa abençoá-la. O pastor Nathan Flor, também está em tratamento em São Paulo. Pastor Jackson Coelho, a gente brinca, que a gente ora por ele, e alguns perguntam, pastor Jackson, ele está doente? Eu falei, ele está. Mas a gente olha lá no Facebook, ele pedala 30, 40 quilômetros por dia. Mas ele está em quimioterapia. Mas a garra, Deus tem concedido ao pastor Jackson o vigor, a alegria, de continuar aí na luta, cabeça erguida. E Deus continue assim a abençoar ao pastor Jackson na sua caminhada, também a família, que Deus os guarde sempre. E também oramos pelo pastor Gilberto Aidan, O pastor Gilberto, ele estava previsto vir a Dourados, continuar o tratamento, ele estava em Curitiba, mas passou mal lá, teve que ser hospitalizado. E sexta-feira, ontem, ele foi submetido a uma cirurgia, mas se recupera. A cirurgia correu bem, para a desobstrução de um canal no estômago. E ele se recupera no quarto e continuará então o tratamento de quimioterapia. Oramos pela vida do pastor Gilberto, também Elizabeth, que lá está com ele, sua esposa, e todos os familiares que lá estão cuidando dele. Também colocamos em oração, diante de Deus, a situação do Covid, desta pandemia que estamos enfrentando. Em muitos lugares, eu sei que, por exemplo, Santa Catarina, alguns lugares onde estava amenizando a situação, de repente ela voltou a agravar ainda mais. E nós estamos enfrentando dia após dia casos na nossa cidade, muitas pessoas já com a graça de Deus recuperados, mas muitos outros ainda enfermos, Infelizmente, estamos ainda diante desta pandemia. Essa semana dia 15, completamos 4 meses sem atividades presenciais na igreja, Então, uma situação que realmente ela está muito, muito além daquilo que alguém poderia imaginar. Então, pedimos a misericórdia do nosso Deus sobre os enfermos, sobre aqueles que estão enlutados. Deus possa consolar a todas essas famílias. Oramos então ao nosso Deus, colocando diante dele todos esses agradecimentos, também as nossas súplicas. E ao final, em conjunto, quero convidar você que está em casa acompanhando este culto, que você possa, durante a oração, também incluir os teus pedidos, os teus agradecimentos, diante de Deus, e ao final orar comigo a oração do Pai Nosso. Misericordioso Deus, eterno Pai Celeste, Tu nos deste neste culto o perdão de todos os nossos pecados. Nos deste a oportunidade, o privilégio de abrir a Tua palavra e ouvi-la. E agora, ó Deus, Tu nos concedes este momento tão especial, de podermos em oração nos achegar à Tua presença, trazendo
as nossas alegrias, os nossos louvores, a gratidão por tantas bênçãos recebidas e também trazendo as nossas preocupações e os nossos sofrimentos. Obrigado a Deus por nos permitir realizar este culto. Obrigado a Deus por cada um que está em casa, acompanhando de forma online este culto. Que a tua paz, o teu amor e as tuas bênçãos sejam sempre presentes e constantes na vida de todos estes. Obrigado a Deus, porque mesmo diante do sofrimento do mundo, diante das angústias que enfrentamos, tu concedes bênçãos sobre bênçãos na vida de teus filhos. E aqui, ó Pai, queremos te louvar e agradecer pelo milagre da vida concedido ao casal Cláudio e Nathalie Gumenson e também ao casal Hugo e Maísa Batista. Obrigado, ó Deus, por conceder a esses casais a bênção de poderem gerar um filho, de poderem em seu ventre gerar o poder da criação que tu, ó Deus, concedeste a eles. Abençoe a Nathalie e a Maísa nesta caminhada tão bonita que é a gestação. Abençoe para que tudo aconteça conforme o teu querer e que essas crianças se desenvolvam e que possam vir a este mundo com saúde, sendo bênção e abençoados. Também, bondoso Deus e Pai, louvamos-te por tua bênção derramada na vida dos aniversariantes da semana, do Evaldo, do Maurel, do Luíde, do Rudinei e também do Márcio. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida concedida a esses teus filhos, por tuas bênçãos derramadas sobre eles, por tua proteção e por teu cuidado. Preserva-os na fé em Cristo Jesus e faze com que diariamente possam reconhecer a Ti como o Senhor de suas vidas e assim possam honrar e louvar a Teu nome. Também, bondoso Deus e Pai, louvor e glória rendemos a Ti pela vida do seu Armando e Horacídia Eberhard e Léo e Adriana Fiedler, por mais um ano de casamento. Obrigado a Deus pelos 34 anos de casamento do seu Armando e Dona Horacídia, os 30 anos de casamento do Léo e da Adriana. Bênçãos derramadas, bênçãos que se resplandecem na figura dos filhos, que são bênção de tuas mãos para a vida deste casal e de todos aqueles que estão à sua volta. E também, ó Deus, por teres dado forças a eles para suportarem os momentos de dificuldade e tribulação que eventualmente enfrentaram durante a caminhada no matrimônio. Continue abençoando a esses casais, assim como abençoe a todas as famílias, a todos os casais que estão acompanhando este culto com tua poderosa mão. Também, amado Deus e Pai, queremos em tuas mãos colocar a todos aqueles que têm enfrentado a pandemia do coronavírus, quer seja em isolamento social, cuidando e preservando da sua vida, integridade física dos seus familiares, aqueles que estão expostos de forma maior aos riscos no seu local de trabalho, na sua rotina diária, e especialmente aqueles que estão enfermos, que estão sofrendo as dores, a agonia que a doença está trazendo. Concede-lhe, Senhor, se assim for de tua vontade, a cura e o restabelecimento. Assim como também, ó Pai, enxuga as lágrimas daqueles que choram a morte de pessoas queridas. Queremos louvar por tantas pessoas já terem sido restabelecidas, curadas do vírus, e pedir por todos aqueles que ainda padecem e sofrem. Também, bondoso Deus e Pai, colocamos em tuas mãos a vida de Tatiane Eberhard, pastor Nathan Flor, pastor Jackson Coelho, que estão em tratamento de quimioterapia, tratamento contra o câncer. Também pedimos de forma especial pela vida do pastor Gilberto Aidan, que está hospitalizado em Curitiba, no Paraná, passou por cirurgia ontem, mas está em recuperação. Obrigado a Deus por teres cuidado novamente neste momento deste teu filho, deste teu servo, e pedimos o teu cuidado, o teu amor, e se for de tua vontade, o restabelecimento da sua saúde. Esteja com ele, com a Elizabeth e todos os familiares, guardando sempre com a tua poderosa mão. Tudo isso, ó Pai, todos esses pedidos, os nossos agradecimentos e todos os demais que neste momento nos vêm à mente, estão em nosso coração, colocamos em tua presença, louvando, agradecendo e também te pedindo. E assim fazemos em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. E em nome dele nós queremos orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, amados, guardados pelo nosso Deus e abençoados por Ele, nós nos despedimos deste culto, querendo, como eu disse na oração, agradecer a Ele por este momento, por essa oportunidade de culto. Através da tecnologia conseguimos chegar até você, trazendo esta palavra de amor, de consolo do nosso Deus. Queremos convidar a todos para o nosso próximo culto, dia 25 de julho, próximo sábado, 19h30. Neste tempo de pandemia, nós estamos sempre gravando os cultos durante a semana e estamos disponibilizando aos sábados à noite. Na programação normal da congregação temos alternado, sábados e domingo, mas liberamos o culto sábado à noite e aí você, dentro da tua rotina, dentro da tua organização familiar, possa reunir a família para este momento tão especial que é adorar a Deus por meio do culto. Então, está convidado para próximo sábado, dia 25/7. Também acompanhe conosco as nossas devoções diárias, são enviadas via WhatsApp, também publicadas no Facebook, são as devoções da Hora Luterana, e na quarta-feira, o nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. O episódio desta semana que passou teve a temática empatia. Você ainda não assistiu? Entre lá no canal do YouTube da congregação, na página do Facebook, e acompanhe conosco essa temática. E quarta-feira que vem teremos uma nova temática, um novo tema para refletir. Também reforçamos a questão das ofertas, né? Todos os irmãos da congregação, da nossa paróquia, possam fazer as ofertas em gratidão ao nosso Deus via transferência bancária, via depósito bancário. Qualquer dúvida vocês tenham a respeito do assunto, em relação às contas bancárias, podem entrar em contato no número de WhatsApp que estará aparecendo aqui na tela, para que sim vocês possam também ofertar ao reino de Deus como gratidão a Deus por tantas bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós. E eu quero aqui com muita alegria, né, de coração e ainda com emoção, agradecer a vocês, congregação, a minha querida família da fé, pela maravilhosa surpresa no meu aniversário na quarta-feira. Realmente me surpreendeu, né? Eu não imaginava, estava lá de manhã preparando meu chimarrão logo cedinho e de repente lá vários carros buzinando, né, no gramado de casa e cantando os parabéns para o seu pastor. É um momento de muita alegria, de muita felicidade, realmente um momento muito marcante, certamente irei guardar por toda a minha vida. Então, a gratidão a Deus por todos os irmãos que aqui estiveram. Vários irmãos depois escreveram dizendo que gostariam de estar, mas não podiam por conta da rotina de cada um de nós, dos afazeres de cada um de nós. Mas de coração, agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram, a todos que ligaram, que mandaram mensagem no WhatsApp, no Facebook, parabenizando, tornaram o meu dia certamente muito especial e me senti muito amado por cada um de vocês. Ok? Então fica aí, e estamos aí de idade nova, né, mais experientes, né, Deus vai nos concedendo ano após ano experiência de vida, vão caindo os cabelos, mas vai aumentando a sabedoria, né, Deus vai compensando, né, de um lado para o outro. E nós vamos cantar para finalizar o nosso culto e assim nos despedimos, o hino Seja Deus Gracioso, que a graça de Deus esteja contigo, com a tua família, em teu lar. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.